A paz do Senhor, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade de estar aqui no nosso canal. Tivemos um probleminha pessoal e não podemos colocar a leitura de hoje, que seria de ontem, do capítulo 25, mas em sequência estaremos gravando o capítulo 26 também de Gênesis, como nós temos afirmado nosso compromisso de aqui no canal a cada dia gravar um capítulo da Bíblia. Vamos então à leitura de hoje, sem mais atrasos, porque já atrasamos bastante, mas o Senhor conhece e sabe de todas as coisas e não podemos deixar de cumprir o nosso propósito com o nosso Senhor. Em primeiro lugar, seja Ele nas nossas vidas, Ele seja honrado, Ele seja engrandecido, apesar das intempéries da vida, mas o Senhor está conosco a cada dia, nos fortalecendo, nos erguendo e nos ajudando a prosseguir. Vamos então, meus irmãos, com a Bíblia na mão, ao capítulo 25 e depois estaremos aqui postando o capítulo 26, correspondente ao dia de hoje. Vamos então, no nome de Jesus, capítulo 25 de Gênesis. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquizã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Laai-Roi. Os filhos de Ismael. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Misbizão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 11 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na terra que vai de Havila a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo.
Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém, meus irmãos. Aqui concluímos a leitura do capítulo 25, que vem a tratar da família, da família, geração descendentes de Abraão. Após a morte de Sara, ele adquiriu mais filhos e foi também sepultado. Morreu, faleceu com a idade de 175 anos e foi sepultado junto a Sara no próprio terreno que ele tinha comprado para a sepultura dela. E ali os dois ficaram no mesmo lugar, que era o campo de Maquipela, a caverna de Maquipela, que ele comprou dos hititas. Então, assim, irmãos, encerrou a história daquele grande homem de Deus que antes apartou todos de Isaque. Isso aqui me fez lembrar quando ele foi aconselhado pela mulher de mandar Ismael e Agar, porque não iria herdar junto com o filho. Ele pesou o coração quando Sara falou isso, porque afinal de contas Ismael também era filho. Mas nós vemos que aqui ele teve essa atitude de também deixar os seus outros filhos que ele adquiriu com a Quetura, que ele casou-se de novo com a Quetura, esses filhos, ele afastou, deixou toda a sua herança para Isaac. Realmente Isaac, que foi o herdeiro de tudo e também herdeiro das promessas, porque era com ele que Deus tinha traçado a aliança eterna com Abraão e com a descendência que viria dele e de Sara. E nós vemos aqui ele tendo esse cuidado de deixar todos afastados dele por um motivo que Deus sabe que era para não se misturar, que era para que não houvesse mistura no povo, e a promessa de Deus estava estabelecida entre Abraão e Isaque, que foi prometido a ele para dar continuação à descendência desse povo escolhido, este povo separado por Deus. A promessa de Deus permaneceu na descendência de Isaque. E aqui também é colocado a descendência de Ismael, onde ele teve 11 filhos, e desses filhos, na verdade 12, e eles se tornaram também líderes, e eles foram reis, reis e povos fortes, mas que também viviam em contenda com seus outros irmãos. E vem falar da descendência de Isaque. Aqui nós vemos o primeiro registro de gêmeos,
E a princípio ele ora a Deus porque a sua querida esposa Rebeca também era estéril, também tinha sua madre fechada, mas ele orou, pediu ao Senhor pela sua esposa e o Senhor a fez engravidar e ela teve gêmeos. O primeiro relato de gêmeos está aqui na Bíblia para nós, os primeiros gêmeos, Esaú e Jacó, os descendentes de Isaque. E aqui ficou registrado, irmãos, que havia uma grande confusão dentro da barriga dela e o Senhor já declarava que desde o interior das suas entranhas surgiriam dois povos, como diz aqui o versículo 23, dois povos, duas nações que se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. E nós vemos que essa palavra de Deus vai se cumprir através de uma ação. Primeiro, de uma ação de Jacó e uma reação de Esaú ao que Jacó propôs, que foi a venda da primogenitura, dos direitos de primeiro filho, o filho que daria continuidade à descendência, mas ele desprezou pela uma necessidade imediata de se alimentar, porque estava com muita fome e assim jurou, desprezando os seus direitos de primogenitura. Desprezar os direitos de primogenitura era desprezar as bênçãos do pai para estar dando continuidade à descendência. E assim ele fez pouco caso, dizendo: para que me serve isso se estou a ponto de morrer de tanta fome? E quando ele quis recuperar isso, irmã, foi tarde demais. Mas a palavra do Senhor não cai por terra. E o Senhor disse que o mais velho servirá ao mais novo, porque nós vamos ver mais à frente o que é essa medida, essa atitude de Esaú em relação a vender a sua primogenitura gerou. Vamos então, irmãos, estar encerrando hoje o nosso momento de meditação aqui. Louvado seja o nome do Senhor, que venhamos a zelar pelaquilo que Deus tem nos dado. Não sermos como Esaú, que desprezou o que tinha recebido de herança pelo Senhor, mas o Senhor que sabe de todas as coisas, Ele que nada o surpreende, nada o pega por acaso. O Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos e importa que a vontade soberana do Senhor prevaleça nas nossas vidas. Mesmo que seja difícil de aceitarmos algumas situações, mas o Senhor, Ele tem os seus pensamentos mais altos que os nossos. E Ele tem pensamentos de paz e não de mal para cada um de nós. Oh, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor por este momento. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Continue orando por este projeto. Continue orando pela irmã Daniele. Curta, dê o seu joinha, compartilhe e chame mais pessoas para este projeto. Lembrando que a nossa agenda está sempre exposta aqui nos comentários, a nossa agenda anual de leitura da Bíblia. Já chegamos ao capítulo 36 de Êxodo. Mas aqui começamos a caminhar mais lento, nós estamos um capítulo a cada dia, como se fosse um passo a cada dia, mas crescendo sempre no conhecimento da palavra do Senhor. E você buscando em fontes confiáveis, Bíblias com referências, Bíblias que tragam estudos para aprofundar, porque, irmãos, é necessário que venhamos a estar fortificados na palavra do Senhor, a estar fortalecidos para que nenhum vento de doutrina ou algo que venha a vir de encontro à palavra de Deus seja aceito por nós, mas porque conhecemos a palavra do Senhor, sabemos o que é verdadeiro e saberemos distinguir também o que é falso e não aceitaremos nada que vá contra a palavra do nosso Deus. Amém? Deus abençoe você ricamente.
aquele abraço fraternal da irmã Daniele e vamos prosseguindo em nome de Jesus. Amém?